Olá pessoal, eu sou o Victor Missassi. Hoje a gente está aqui na nossa quarta e última oficina nessa semana de oficinas do CrossMinds Studio. E eu tenho aqui hoje comigo o Guilherme Chiappetta, produtor e músico, já trabalhou com diversas bandas do Brasil e de fora. E aí, Gui, tudo bem? E aí, mano, tudo bem? Tá bom. A gente vai falar um pouco sobre a gravação e a importância da exibição do conteúdo artístico para o mundo, né? Usando apenas o celular, o notebook, uma interface simples ou o que a pessoa tiver em mão. O que você acha sobre a importância da gente exibir o nosso conteúdo através da internet hoje, Gui? Os artistas independentes. Cara, eu acho que é fundamental, né? Eu acho que atualmente faz parte do básico do músico ele conseguir se gravar, minimamente. Talvez não uma gravação que seja a gravação definitiva que ele vai lançar no disco, mas minimamente se gravar para se ouvir, para compartilhar ideias, para fazer uma pré-produção. Eu acho que isso faz parte do kit básico do músico atual. Uhum. Eu vejo que algumas universidades fora do Brasil o músico já sai pronto, né? Ele tem ali um semestre ou dois de gravação de vídeo e edição. Então acho que isso mostra a importância de um artista hoje saber produzir o seu próprio conteúdo, né? É, a gente é comunicador, né? Um músico, a música é uma forma de comunicação, né? Principalmente. Então, é, tem que chegar nos outros e mesmo que não seja assim o seu ofício, é, é muito importante ter uma noção boa, porque isso ajuda muito quando você for, se você é um músico contratado, por exemplo, se você vai num estúdio gravar, a sua performance vai ser muito melhor se você já tivesse gravado em casa, se você tiver um pouco de noção. Ao vivo mesmo, você tendo um pouco de conhecimento de frequências, conhecimento de áudio em si, você vai se apresentar melhor. Então, é, se conseguir realmente concretizar os projetos, maravilhoso. Mas se não conseguir, é muito importante ter o básico, né? Uma noção básica. Entendi. Gui, fala um pouco sobre você, sobre a sua experiência, como é que foi a sua jornada lá em São Paulo até voltar aqui para o interior, com quem você já gravou, para o pessoal daqui de Igaraçu e da região te conhecer um pouco mais, por favor. Cara, minha jornada começou gravando em casa mesmo, né? Total, assim. Eu, eu era moleque, comecei a tocar e meus irmãos também tocavam, somos em três, né? A gente tocava, assim. E meu pai, ele gosta muito de equipamentos, ele é engenheiro, a formação dele. Ele não atua mais com isso, mas ele ainda gosta muito. E ele trabalhou muitos anos com telefonia. E a telefonia analógica é muito parecido com o áudio analógico, então ele sempre gostou, sempre teve equipamento. E aí a gente começou a gravar por brincadeira, assim. Aí dos meus irmãos eu fui o único que segui sério mesmo, de estudar instrumento. E aí fui me gravando, né? E gravando os amigos e tal. E isso foi evoluindo, né? Aí eu entrei na faculdade de música em 2001, 2001, 2002. Eu entrei na faculdade de música. E muito pouca gente gravava nessa época. Eu também não tinha pretensão de trabalhar com gravação, né? Mas tinha muito pouca gente que gravava. E aí eu comecei a gravar alguns ensaios, algumas coisas. E logo já chamava a atenção, assim, porque eu era alguém que conseguia gravar. E aí eu fui me aprofundando nisso. Só que uma coisa que foi muito legal é que eu fui convivendo com músicos muito bons. Por estar na faculdade, por estar num ambiente de gente que estudava muito. Então o resultado ficava muito legal, principalmente por ter músicos bons. E aí fui evoluindo com a tecnologia. Comecei a gravando no gravador de rolo, cassete, depois MD, depois computador. Sempre fui curtindo e fui evoluindo. E aí teve uma gravação que ficou super legal, que infelizmente nunca foi realmente lançada, porque não eram músicas autorais, mas ficou muito legal. Hoje, assim, era uma banda, e, cara, só com músicos muito bons.
Hoje tá cada um em algum trabalho legal. Um toca com a Elza Soares, outro toca não sei o quê, outro é professor na Europa. E eles ensaiavam muito, ficou muito legal. Eram versões em drum and bass de clássicos da música brasileira, bossa nova. Depois isso até virou uma moda, foi super legal. E aí essa gravação ficou muito legal e foi começando a chamar a atenção das pessoas próximas, porque assim soava profissional. Imagina. Antes a distância de um estúdio caseiro para um estúdio profissional era muito grande. Então, as pessoas falavam, soava profissional. E aí eu começaram a me chamar para uns trabalhos um pouco mais legais, só que aí chegava na hora do vamos ver, não ficava tão legal. E eu fui descobrindo porque não ficava tão legal, por coisas de ensaio, coisas dos instrumentos, aos poucos eu fui entendendo, e aí eu ia ajudando a quem ia gravar para essa gravação se concretizar, porque muitas vezes não ficava legal, a pessoa ficava decepcionada, abandonava no meio, então eu fui aprendendo a vai fazer uma preparação. Eu nem sabia exatamente o que era a função do produtor musical, né? E aí eu fui fazendo essa função e fui evoluindo junto, assim, com alguns amigos e clientes. E aí em 2005 já estava fazendo alguns trabalhos mais legais. Eu fui mostrar os meus trabalhos pro Nuno Mindeles, que eu conhecia ele de leve, porque eu conheci o filho dele, que é o André, que é um super gente boa também, a gente tocou já tal. Aí eu mostrei pro Nuno, ele gostou bastante das coisas que eu tava fazendo e me chamou para produzir o disco dele. Eu tinha 20 e poucos anos. E foi super legal, porque eu já produzi um disco que saiu com gravadora, na Trama, a parceria da Trama com a Rádio Eldorado, com participação do Rapping Hood, que era um maluco que estava muito em destaque na época do rap, da Zélia Duncan. A gente tinha a gravadora bancando direitos autorais, foi super legal, né? E convivência com o Nuno, e lançando no programa do Jô, essas coisas que me introduziram no mercado profissional muito cedo, sabe? Um dos primeiros trabalhos mais sérios, assim, foi um disco inteiro bem focado, já teve um resultado. E aí depois eu fui fazendo trabalhos bem diversificados, assim. Teve o Rancor, que foi uma banda de rock que teve bastante representatividade numa cena, num nicho, mas foi muito legal, assim, cresceu muito. Chegou, assim, sabe, aquelas coisas, assim, de banda de hardcore que extrapola, tem música na trilha da Malhação. E aí eu fui, por gostar de muitos sons diferentes, tive um contato com artistas muito, muito diferentes também, em vários estágios da carreira. Teve coisas que eu fiz com o Emicida no começo da carreira dele, que hoje ele tá bombando, que foram super legais, que eu produzi junto com o Bruno, grande amigo meu que faleceu esses tempos, e ainda tô meio que processando isso. O Bruno Pompeu que produziu, eu fiz a parte técnica de mix junto com ele, masterização. E aí tiveram vários trabalhos, tanto na parte de trilha sonora, para cinema, para teatro, para dança. E tudo começou gravando em casa, né? Então por isso que eu sou bem entusiasta, assim, de gravar em casa. Nessa pandemia agora veio uma necessidade muito grande, né? Muitos amigos me procuraram, acabei dando algumas oficinas dessa necessidade de não só de gravar, mas de trocar os arquivos, de produzir em conjunto, de expandir as possibilidades. Entendi. Que legal, hein? Que currículo bacana. A sua produção do disco do Nuno foi a primeira produção grande ou a primeira produção que você fez? Não, foi a primeira produção grande, assim mesmo, de ser um cara que tem uma carreira mesmo, né? O Nuno já tinha, quando eu conheci o Nuno já tinha uma carreira muito, muito estabelecida, né? E foi aquele negócio, assim, tipo, eu e ele, a gente parou a nossa vida para fazer o disco dele. Só fazia isso e foi super legal. E aí depois eu fui fazendo vários trabalhos, assim, como eu falei, com etapas diferentes da carreira, que se aprende muito, né? Um dos trabalhos que foi muito legal para mim foi
foi gravar a trilha sonora do documentário O Haver, que é um documentário sobre o Elifas Andreato, que ele fez a capa de muitos discos importantes. Então, vários artistas iam no ateliê dele gravar músicas inéditas, e eu gravava esses artistas, gravei e mixei. Foi o Toquinho, Martinho da Vila, Paulinho da Viola, nossa, foram Renato Teixeira, Chico César, Marcelo Camelo. E aí no dia seguinte eu tava gravando, um dia eu tava gravando o Toquinho, e no dia seguinte eu tava gravando um artista totalmente iniciante. Então foi muito legal aprender é, esses macetes de quem já tem muita experiência, e também pegar vontade muito grande de quem está começando. Foram muitos anos aí de muita variedade de som, que é uma coisa que me atrai muito. Entendi, entendi. Que legal. Então, além da experiência que você teve, é, é, da experiência que você teve na escola, também a sua experiência é grande na raça, assim, né? De gravar, de testar bastante, né? Como você falou no início, você fazia por conta própria com o que tinha na mão, né? Então, acho que essa experiência de tentativa e erro é muito importante para quem está começando já, né? Usar o que tem, né? Como você falou usava o que tinha na época. O pessoal hoje, todo mundo tem um celular legal no bolso, que já dá ter uma qualidade de gravação legal, não é? Sim. É fundamental, cara, porque eu acho, assim, no meu entendimento, e principalmente para quem já toca, eu acho que é muito mais fácil entender a parte técnica, a parte teórica, a parte física do áudio, a partir de exemplos próximos, de entender com o seu próprio instrumento. Porque às vezes você pegar lá uma tabela, essas são as frequências que a voz atua, a fase é isso, não sei o que. Às vezes fica meio abstrato, mas quando você coloca isso no seu instrumento, fica muito mais palpável, eu acho. Entendi. Mas vamos começar falando aqui um pouco, Gui, para o público de Garaçu, que acho que tem bastante pessoal que tem uma interface pequena, só um celular. Da minha experiência, assim, né? Quando eu ouço que uma banda tá soando bem, um artista bem, se você coloca um celular gravando na frente dele ali, parece que já soa bem, né? Como você me falou um dia, o mixador só mixa, né? Vai depender exclusivamente do que vem gravado, né? Então, qual a importância das bandas trabalharem já essa pré-produção, de acertar os arranjos, bumbo e baixo, antes de procurar comprar um equipamento melhor, um equipamento mais assim complexo, mais canais, mais microfones? Qual a importância do som da fonte que vem do músico? Cara, eu acho que o que eu considero mais importante, assim, é entender que é um processo que vai se acumulando, né? São etapas que vão se acumulando. Então, a fonte do que está sendo gravada é o começo da história. Você nunca vai conseguir compensar. O que vem depois, ele não foi. Esses processos, eles não são feitos para compensar nada. Primeiro você compôs a música, legal, você compôs a música, ensaiou uma música boa, compôs, aí tem a parte da execução, tocar ela bem, aí você vai gravar ela bem, aí mixar, masterizar, todo esse processo. Não tem a mixagem não vai salvar nada, a masterização, porque em algum momento aparece, todo disco que a gente gosta de ouvir, todo disco bom, ele não passou por um processo de salvação. Ele não foi assim uma edição que transformou, tal. Então, eu acho fundamental começar bem, ser um processo homogêneo, todo ele. Então, e se gravando, você vai descobrindo muita coisa. Porque às vezes, quando você está tocando, você está prestando atenção em tocar, é uma coisa. E aí, quando você se grava, você ouve o todo, você descobre, como você falou, o bumbo e o baixo não estão igual, às vezes tem uma coisinha da harmonia, às vezes tem
tem alguma coisinha da execução, algumas vezes tem uma coisa da composição mesmo, do arranjo, você vai descobrindo. É como se você tivesse a oportunidade de se ver de fora, né? É, sabe, é completamente diferente, né? Quando você ouve ali enquanto você está tocando. Entende? E, Como diz o Spock disse uma vez para mim, um músico que não se grava é como um fotógrafo que não revela suas fotos, né? sim, Não dá para ter ideia ali, né? Porque a hora que você senta com calma, depois do show ou depois do ensaio, você vai ouvir aquilo que você consegue ter um senso de julgamento, discernimento maior, assim, de como você tá suando, né? é, eu acho fundamental. E, e também desmistifica muita coisa, né? Porque é, sai da sua cabeça, quando o trabalho sai da sua cabeça e você ouve, assim como as pessoas estão te ouvindo. Principalmente para quem canta, né? Se ouvir, é super estranho ouvir a própria voz, porque é, a gente ouve uma mistura da vibração do nosso corpo. Então, quando você ouve a sua voz gravada, você fala, nossa, é assim que eu tô suando. É, então, vai desmistificando, né? Vai tirando do, do campo da imaginação para a prática, né? E aí, Gui, para quem já tá gravando assim com celular ou com um microfone, uma interface de um canal bem simples, você recomenda que instale alguma DAW no computador, que são os programas de edição e mixagem? O que você recomenda assim para quem está começando? Ó, cara, para quem tá começando, eu acho que é, tanto faz qual o programa que vai usar. Porque você está começando, é, você vai aprender ele, né? Eu uso o Logic, é um programa que eu acho bem legal, que é gratuito e tem muito tutorial, é o Reaper. Para quem já está no computador, é o Reaper. Mas se for usar o Pro Tools, o Cubase, o Live, isso eu acho que é indiferente para quem está começando. Porque eu acho que o mais importante é entender o princípio. É entender que assim, todo som ele é resultado de uma vibração. Então, o violão é a corda vibrando, a bateria é a pele, o sax é o tudo é uma vibração. E aí você pensa assim, qual que é a fonte do som? Entendeu o caminho que o som faz? Tem uma fonte sonora, que ela vibra. Beleza, ela vibrou, ela tem a ressonância, que pode ser o próprio instrumento, pode ser o corpo. E aí tem o ambiente, a acústica do ambiente. E aí depois tem o que vai captar, que é o microfone. E aí o que o microfone faz? Entender? Eu acho que isso é fundamental, que a gente esquece, que é o microfone, ele faz uma analogia de energias, por isso que chama um som analógico. Ele faz essa energia que é a vibração do ar, essa energia que está passando aqui, que é o ar vibrando, ele transforma, ele é um transdutor que transforma em energia elétrica. Então, imagina quanta energia elétrica uma pessoa falando produz. É muito pouco. Então, esse primeiro sinal ele é muito sensível. Então, por isso que um microfone caro, um microfone bom é caro, porque ele precisa ser muito bem feito, porque ele pega uma coisa muito sensível, transforma numa energia elétrica. E isso tem que ser amplificado milhares de vezes para você conseguir gravar. Então, tendo consciência disso, fala assim, mano, a gente está lidando com uma coisa sensível. Você tem que entender. Você tendo uma consciência de que a fonte, qual que é a sua fonte sonora e como ela se comporta no ambiente, você começa a extrair o melhor som ali, mesmo com pouco equipamento. Isso vale em qualquer situação. O que eu estou falando vale se você vai gravar com um celular ou se você vai gravar num estúdio grande. Você sempre lida com as mesmas coisas, que é a fonte sonora e a ambiência e o seu captador, o que vai usar na captação. Então, a posição faz muita diferença,
E, então, eu acho que o mais importante é isso. Nessas oficinas que eu tenho dado, cara, uma galera tem chegado em resultados incríveis com o celular. Porque começa a entender que se tirar a ressonância do lugar, vai melhorando. Se vai posicionando. Teve um menino que gravou um cello que você não acredita, ficou um som lindo de cello, gravou com o celular. Teve uma menina que tá gravando voz. Então, acertando o ambiente, tudo melhora. Foi isso? Era isso que você queria falar? Eu me Sim, perdi. exatamente. Gostei de ouvir essa relação que você falou, né, entre a fonte sonora, a ambiência e a captação, né? Então, às vezes, com um iPhone, um celular assim moderno, né, um smartphone, e uma sala assim um pouco tratada, você já consegue gravar a banda, assim, né? Depois com um pouco de edição, equalização, que são processos simples de gravação, já consegue ter um resultado satisfatório para postar nas redes sociais, não é verdade? Sim, sim. Ainda fica mais fácil quando são menos elementos, né? Quando você vai gravar só um violão, ou um violão e uma voz, para quem vai gravar, ou para postar, ou para apresentar a ideia. Tem uma composição aqui, queria te apresentar a minha ideia. Então eu tenho um procedimento básico assim para quem está começando a gravar. Posso falar? Você acha que já está na hora? Com certeza, por favor. Então, é entender a sua fonte sonora, né? O seu instrumento. E aí o primeiro passo é se relacionar com o ambiente. Aqui vocês estão vendo, ó, que a minha sala tem esses aqui que parecem os quadros, mas são materiais para absorver o som. Porque o que acontece? Quando a gente fala, emite algum som, a ondinha lá tá vibrando, o ar tá vibrando, e a onda sonora tá vibrando. Quando ela se depara com um material liso e reflexivo, que é uma parede, um vidro, ela bate e ela volta. Todo mundo já teve aquela sensação de entrar numa sala vazia e tem um som super estranho. Por quê? Paredes paralelas e lisas é a pior combinação que tem. E é o mais comum de uma casa, porque ela bate ali, volta, bate ali e se encontra. Então imagina, a ondinha ela tá indo aqui, ela bate ali, ela se encontra e fica aquele monte de reverberação. Quando você está num ambiente que tem mais materiais que absorvam, que é madeira, pano, essa onda ela bate e ela fica um pouco, então tem menos volta. E se você está num ambiente que também não é tão paralelo, ela bate, aí ela vai para lá, ela não volta retinha, esse som ele vai ficando mais, vai se espalhando. Então vai ficando um som mais agradável. Imagino que assim, aqui vocês estão me ouvindo bem, porque a minha salinha tem um tratamento legal. Aqui qualquer coisa que eu gravo soa bem. Eu gravo com o celular, eu gravo com o microfone, porque a sala tá soando bem. Então eu não sou cantor, mas se alguém vier aqui cantar agora, vai soar bem. Tecnicamente, né? A sala. Então, para quem está começando a gravar, faz uns testes em casa que vê a diferença que é gravar num ambiente, por exemplo, banheiro, que é todo liso, pequeno, de azulejo, do quarto. O quarto já tem mais madeira, tem mais pano. Tem bastante gente nas oficinas que tem chegado num resultado legal, que é abrir o armário e fazer meio que uma cabaninha, assim. Porque aí o armário já tem a roupa, já absorve. E aí tem o seu instrumento, né? Qual que é a emissão sonora desse instrumento, da onde sai o som dele. Sabe quando você está falando, aqui você sente você falando, mas o seu corpo vibra todo. Aqui tem muito som, essa região tem muito som. Então, fazer esses testes de lugar, de posição na sua casa, e aí também de posição dentro do mesmo lugar, porque às vezes você está emitindo som para um lado, você está emitindo som para o outro, e a relação com a fonte que você vai, o que você vai usar para captar. Por exemplo, eu tenho um microfone aqui. Eu estou falando, a voz sai aqui da minha boca, beleza, eu aponto para cá. E aqui o microfone. Então, o microfone, ele tem um campo de atuação.
ele vai captar mais o que está na frente dele. Esse microfone aqui, ele capta o que está apontado para lá. Então eu tenho que prestar muita atenção no que está acontecendo atrás de mim. Seja de reflexos de som, seja de barulhos de fora, porque é para onde o microfone está apontado. E também eu tenho que prestar muita atenção no que está acontecendo na minha frente, que é para onde o meu som está sendo projetado, tanto de reflexo. Então, isso aqui, mexer, às vezes muda muito. Às vezes muda muito, porque, por exemplo, quem grava em casa, muitas vezes tem problema com barulhos externos. Então, se você apontar para o oposto do barulho externo, o microfone já não vai estar no campo de atuação mais forte dele. Então, cara, isso muda a captação, assim, com o celular. Pensar nessas coisas. Fazendo testes, você toca violão? Vai lá, pega o violão, aponta o celular para o violão. Aí aponta o celular, põe um pouco mais longe, põe um pouco mais perto, grava no quarto, grava na sala, grava com ele tocando mais forte, tocando mais fraco. É difícil de entender porque são muitas variáveis, né? A fonte sonora, a ambiência e o microfone. O microfone tem a proximidade, tem a posição. Entendi. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os diversos tipos de microfone, para quem estiver comprando o seu primeiro ou já tiver um e quiser comprar outro. Mas antes disso, eu queria que você falasse um pouco da importância do músico em geral, todos eles, conhecerem um pouco sobre frequências, porque às vezes eu vou ensaiar por aí, vou gravar alguma banda, eu vejo que as pessoas têm uma referência um pouco errada, assim. Às vezes o cantor ele vai e timbra o seu microfone de uma maneira que fica um pouco apagada, tem muito grave, sabe? Ou às vezes um guitarrista que deixa uma guitarra muito grave, e às vezes no acústico tá soando bem na ambiência, mas para mandar isso pro PA ela vai um pouco embolada, para gravação. Então qual a importância do músico em geral, do instrumentista, principalmente conhecer um pouco sobre frequências? É válido? Ajuda bastante na hora de gravar depois? Sim, sim. Não, conhecer sobre frequências fundamental, faz parte do dia a dia do músico. É só imaginar a família dos instrumentos. Por exemplo, o violino, o cello e o baixo, e a viola clássica. Qual que é a diferença entre eles? É a faixa de frequências que eles atuam. Tendo essa noção de frequência que você faz o arranjo. E a mixagem é a parte técnica também. Vem com isso. Então, entender que cada um ocupa uma parte um espaço de frequências ajuda muito. Por exemplo, um clássico que é a mão esquerda do pianista e um baixista. Se vocês estão os dois tocando ali, que não tem problema, não é regra, mas tem que ter uma consciência. Se estão os dois atuando na mesma faixa de frequência, então temos que entender exatamente o que os dois estão fazendo, e os dois têm que ter consciência disso. Uma coisa que é muito comum, que no rock, o guitarrista de rock querer ter aquele peso, mas é um peso que não vem da guitarra, vem do baixo, vem da soma com o baixo com a guitarra. Então cada um na sua ocupando um espaço, e quando você ocupa menos espaço, abre espaço para os outros e você se destaca mais. Isso já é um pouco avançado de entender. Mas quem tem uma história muito legal, assim, que contou outro dia, foi o Thiago Rigg, grande guitarrista. Estava na França, tocando num grupo, e aí o produtor falou assim: Thiago, toca você sozinho. Aí ele tocou e falou: nossa, Thiago, seu som de guitarra tá lindo, tá lindo.
Agora toca todo mundo junto. Ele falou assim, ó, tá vendo? Seu som de guitarra tá horrível. Porque ele tava tocando cheio, ele tava tocando com bastante grave, com reverb, ele tava fazendo som sozinho. Mas no grupo, era um grupo grande, então tinha muita... ele tava sobrando, entende? Então, entender de frequência ajuda muito na comunicação, quando você vai tocar, quando você vai timbrar o seu instrumento para um ensaio. É um estudo super, super legal. Uma das coisas mais legais que eu acho para quem quer entender bem assim de frequência, ligar um equalizador. Você pega um programa desses, o Reaper ou qualquer um desses, e liga um equalizador. Você grava sua própria guitarra e vai pondo e tirando no equalizador, que aí você vai entendendo onde que atua. É super legal. Muda o jeito tanto de ouvir música quanto de se colocar na música. Entendi. Muito legal, Gui. Informações valiosas aí principalmente para músico, que acho que depois com essa experiência, se ele leva isso pro ao vivo, pro ensaio, a banda soa mais limpa, assim, né? Ela, como você falou, acaba cada um tendo o seu espaço, assim, para pintar mais, né? Sim. Legal. Isso. E quer complementar mais alguma coisa? Não, pode falar. Eu acho que a gente tem bastante informação para passar aqui, informações valiosas, mas infelizmente o nosso tempo é curto aqui, né, por causa do edital da Aldir Blanc. E eu queria que você falasse então um pouco aqui sobre os microfones. Eu vi que tem agora, né, já faz um tempinho, microfones que vêm com USB. Então a pessoa que quer gravar, registrar suas canções, gravar um ensaio com o microfone na sala, ela só com o notebook e esse microfone USB, ela já consegue ter um resultado sem ter que usar a interface, que seria uma coisa a mais para comprar, né? E eu vejo que tem condensador, tem dinâmico também, né? Um exemplo rapidamente aqui, esses são microfones dinâmicos, clássico para quem canta, né? Que tem ele é um pouco mais, uma proximidade mais dura, assim, você tem que cantar bem de pertinho, assim, que é justamente para ambiente mais barulhento, né, Gui? Vamos falar assim de maneira simples, né? E depois também os condensadores. Acho que fica mais correto falar que é para fontes sonoras mais fortes e que você consegue aproximar mais ele. Só para ficar claro, o microfone ele é muito parecido com o nosso ouvido. O microfone ele vibra e tem alguma coisa lá dentro dele que reage à vibração do ar. Então o microfone dinâmico ele tem uma membrana parecida com o nosso ouvido que vibra, e aí o nosso ouvido faz a mesma coisa, transforma isso no impulso que o nosso cérebro entende som. O microfone faz. O microfone dinâmico, ele precisa de mais pressão sonora para vibrar. Então, ou precisa ser uma fonte mais alta, ou ela está mais próxima. Por isso que ele funciona num ambiente mais barulhento, como você disse, ao vivo. Porque ao vivo você vai aproximar aqui para cantar, e o que está em volta não vai ter tanta... não vai atuar tanto na cápsula. Então ele tem uma fonte que um campo que ele atua mais, que é mais próximo, principalmente os graves. Ele vai perdendo muito grave, o microfone dinâmico ele vai perdendo muito grave conforme você distancia. Então ele tem um uso mais comum de ele estar próximo. E ao vivo, em estúdio, ele vai estar próximo de fontes sonoras muito fortes, de instrumentos de percussão, um amplificador de guitarra e etc. Legal. E depois fala um pouco sobre os condensadores, né, Gui? Que tem, né, esse que é um diafragma largo e esse que eu estou usando aqui para gravar essa oficina de hoje com diafragma pequeno. Para quem vai comprar o primeiro microfone, você recomenda comprar um dinâmico, que seria esse, ou comprar um condensador já para ter mais opções? O que você recomenda? Qual a sua opinião? Cara, bem, só para falar o que é o condensador. O condensador, ele é um microfone que ele precisa de uma alimentação elétrica. Você manda uma energia para ele
e ele cria um campo ali, é difícil explicar assim, resumindo, mas o resultado sonoro que ele é mais sensível e ele vai mais profundo nos graves e nos agudos. Então, para fontes sonoras mais sensíveis e com mais definição, o condensador é mais indicado. E também em situações mais silenciosas, então, você vai gravar um violão sozinho, você vai gravar uma voz mais delicada. Mas isso tem muitas possibilidades, tem muitas construções de microfone, muitos usos. É muito difícil indicar um primeiro microfone porque depende do que a pessoa, se ela toca algum instrumento, se ela canta, depende de qual vai ser o uso dela, depende de qual é a verba dela. Eu indico sempre comprar o melhor que você conseguir e tentar tirar o máximo de som. E conforme forem aparecendo as necessidades e as dúvidas, você vai evoluindo. A construção do microfone dinâmico, ela é uma construção mais barata. Então, um microfone dinâmico muito bom, que é um SM57, ele tem um valor mais, mais em conta e é um dos melhores microfones dinâmicos que tem. Diferente de um microfone condensador, ele é uma construção mais cara, né? Tem peças mais caras, etc. Entendi. Legal. Gui, a gente vai ter que encerrar aqui já já. E eu quero que você deixe o seu contato aqui para quem quiser aprender um pouco mais. Você fale um pouco sobre você dá alguma oficina online ou só esporadicamente, ou se quiser gravar com você, como o pessoal pode te encontrar aí? Como tá na sua rede social? Eu tenho concentrado mais as coisas no Instagram mesmo, que é ali @Guilherme Chiappetta. O Chiappetta é CHIA, 2Ps, E, 2Ts e A. Eu escrevo aqui depois Mais fácil. E as oficinas são esporádicas, não tem nada fixo. Agora, durante a pandemia, acabou tendo mais por uma necessidade. Alguns lugares me chamaram para dar oficina, e então é esporádico. Eu tenho dado algumas aulas particulares, algumas ajudas para pessoas que me procuram, mas também, normalmente são pessoas que me procuram com questões mais pontuais, assim, alguém que no geral foram músicos que já são músicos que atuam e estavam querendo gravar. E é super legal. E ainda mais quando já toca, quanto melhor toca, mais rápido vem o resultado. E aí tem meus trabalhos, tanto de produção, de mixagem, de master, mas ali pelo Instagram tá bem concentrado, tanto para falar comigo, quanto para ver um pouco dos trabalhos que eu tenho feito. Entendi. E aí no seu estúdio, você tá, após a pandemia, pensando em levar alguém para gravar, ou você faz mais mixagens e grava e produz em outros estúdios? Se alguém quiser gravar com você, o que que dá? O que que você pode oferecer? Cara, aqui o meu estúdio ele é pequeno, né? Mas eu gravo aqui coisas mais. Um instrumento só, gravo voz, um violão. Aqui eu não gravo uma banda ao vivo, bateria. Mas eu gravo aqui também. A sala soa super bem, tem alguns microfones, tem uns equipamentos legais aqui. Dá para gravar, maior prazer. Esperando só tá tudo rolando bem para ser seguro para todo mundo. Mas eu trabalho em parceria com vários estúdios em vários lugares, assim, em São Paulo, em Santos, no Rio, aqui em Bauru, em Igaraçu também. Porque cada trabalho é um trabalho, né? Eu não gosto assim de formatar um procedimento porque as necessidades são diferentes, tanto a fase da carreira, a fase da vida, a sonoridade que busca. Então tem trabalhos que são específicos. Na verdade, tem trabalhos que são específicos? Não, para mim todos os trabalhos são específicos. Tem que achar o que vai soar melhor
para aquele momento. Entendi. E você recebe também aí para mixar no seu estúdio? Vamos supor que alguma banda que gravou e quer mixar com você. Pode mandar os arquivos, você faz esse trabalho também, de mixagem remota? Sim, sim. O que eu mais tenho feito agora é receber arquivos para mixar. Tem rolado bastante coisa legal, cara. Eu acho que em tempos difíceis assim, é, quem, quem tá com vontade de produzir, tá com vontade mesmo, né? Eu acho que, infelizmente, muito da música, muito da arte vem desses tempos difíceis, né? Porque tem aquela vontade de pôr pra fora. Nessa pandemia, cara, eu fiz trabalhos muito legais, só trabalhos legais, coisas aqui do Brasil e bastante coisa pra fora, porque infelizmente o real tá desvalorizado, mas acaba ficando barato para quem tá fora, então fiz umas coisas muito, muito legais. Que legal. Lá no seu Instagram tem, acho que ali uma abinha ali com o seu portfólio, né? Das bandas que você já gravou e produziu. Tem algumas coisas, principalmente as coisas que estão no Instagram, né? Tem muita coisa que eu fiz de trilha sonora que tá ou no YouTube, ou tem muita coisa legal também de trilha sonora que não tá por conta dos direitos, de você estar em festival e tal. Mas lá tem bastante coisa, coisas que estão no Spotify. E eu sempre vou pondo coisas ali no meu feed também. Legal. Então quero agradecer você, Gui, por essa oficina. Sei que tem muito mais aqui para você passar, para quem tiver gostado, assistido e gostado até agora. E aí eu vou então, depois na edição, colocar o contato dele aqui embaixo. Posso pôr seu telefone também, deixar para o pessoal tirar alguma dúvida por WhatsApp. Pode sim. E eu também, nas próximas semanas, estarei tirando algumas dúvidas aqui dessas 4 oficinas gratuitamente. Então, se você tiver alguma dúvida e quiser deixar, mandar para mim, escrever no WhatsApp, eu vou respondendo lá na medida do possível. Tá legal? Gui, muito obrigado. Sempre que eu tô com você é um grande prazer, te admiro muito, admiro o seu trabalho. Sei que com esse cara aqui que eu aprendi um monte de coisa. Quando ele tá junto nos trabalhos, os trabalhos fluem. Vale muito a pena ter uma equipe profissional assim. Então, se você puder contratar ele para o seu trabalho ou quiser aprender com ele, fazer uma aula online, como ele disse que está dando aqui durante a pandemia, vale muito a pena. Obrigado, viu, Gui? Valeu, mano. Obrigado aí você pelo convite. Sempre um prazer. Valeu, tamo junto. A gente se fala. Valeu, um abraço. Valeu, pessoal. Até a próxima.